satisfação que eu falo aqui para uma plateia de amigos, estudiosos. Quero saudar o professor Marco Villatori, meu amigo, esse que é um professor aí de todos nós, aí na Pontifícia Universidade Católica. Quero saudar o professor José Aparecido, que é um estudioso. Quando a gente achava que ele entendia só de execução, né, com aquele livro dele que praticamente esgotou a matéria, ele aparece sempre com um repertório mais amplo e trazendo sempre as novidades. O novo Código de Processo Civil, ele se apresenta como uma super novidade. Às vezes sai uma lei nova, a gente fala, eu vou ali dar uma estudada nessa lei fim de semana, uma lei de 4, 5 artigos. O novo CPC é impossível você dizer isso, né? Eu vou ali dar uma estudada fim de semana, depois eu vejo o que está acontecendo. Na verdade, como dizem os gaúchos, é um baita de um diploma legal. E para complicar mais a nossa vida, bom, primeiro para complicar a nossa vida, eu preciso do controle remoto aqui, para mudar os slides, ou você mesmo vai mudando lá. Vou precisar do controle remoto. Mas para complicar mais a nossa vida, nós, operadores do direito do trabalho, temos um dilema, né? O que se aplica do Código de Processo Civil? Porque, bem ou mal, nós temos uma CLT que se compromete a regular o processo de trabalho, né? E o faz de forma incompleta. Quero saudar o professor Júlio Weber, que já está aqui presente entre nós, né? Vai falar daqui a pouco. Então, sem maiores delongas, vamos iniciar falando sobre aplicação. Eu sei que o Dr. Cássio Colombo já falou, todos os palestrantes já comentaram um pouco esse artigo 15, eu também vou dar o meu pitaco aqui, também vou falar um pouco o que eu acho desse artigo 15 do 769. O artigo 15 do CPC, ele traz uma regra que, em certa medida, é a mesma regra do 769 da CLT. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhe serão aplicadas de forma supletiva e subsidiariamente. O artigo 769 da CLT, já conhecido de nós, ele diz, nos casos omissos, e vejam que aqui eles são idênticos, né? Na ausência de normas, diz o CPC, a CLT diz nos casos omissos. Então, ambos são para lacunas de normas processuais na CLT. O direito processual comum será a fonte subsidiária. Veja que ele não fala que é o CPC, ele fala o direito processual comum. É uma expressão mais larga, que abrange outros ritos também, juizados especiais. Há quem diga que eu possa entender até mesmo o direito processual penal aí dentro. E não vejo também nenhum preconceito em algumas situações de puxarmos regras do Código de Processo Penal para colmatar lacunas do processo do trabalho. A exemplo da prova ilícita, por exemplo, como meio de prova legítimo ou não legítimo, moralmente admissível ou não admissível. Às vezes nós temos que buscar, até mesmo no direito processual penal, a colmatação de lacunas. Então, repare, o 769, nos casos omissos, o direito processual comum será fonte subsidiária do direito processual do trabalho, e aqui traz, no final, uma regrinha que não tem no novo CPC. Veja que o novo CPC não tem esse critério. E o 769 diz, exceto naquilo que for incompatível com as normas desse título. Nós temos a mania de dizer, exceto naquilo que for incompatível com os princípios do processo. A CLT não diz com os princípios do processo. Ela diz, exceto naquilo que for incompatível com as normas desse título. Claro que já subentende aí também os princípios que norteiam o processo de trabalho. Mas a dicção da lei é naquilo que for incompatível com as normas deste título. Então, aqui nós temos uma lei nova, novo CPC, de mesma hierarquia que a CLT e que regula exatamente a mesma matéria, aplicação subsidiária de norma processual. Ora, a lei posterior, de mesmo status, de mesma hierarquia, que regula a mesma matéria, revoga tacitamente a anterior. Então, aí vem a pergunta, nós estaríamos aqui diante de uma revogação tácita, não de toda a norma processual. Me desculpe aqui, o Dr. Cássio Colombo aqui fez menção ao Edilto Meirelles, dizendo que o Edilto Meirelles sustenta a revogação de todas as normas da CLT. Até quero aqui
advogar em prol aqui do Dr. Edilton Meirelles. O Dr. Edilton Meirelles não diz que toda a CLT estaria revogada em razão disso. Ele diz que o 769 da CLT estaria revogado a partir do artigo 15 do CPC. E por esta aplicação de norma, revogação tácita, ela estaria sim. Só que não há nenhum problema em você sustentar esta revogação tácita. Por quê? Porque, na verdade, se nós formos ver, ambas dizem e remetem, em caso de lacuna, ao novo CPC. E a parte final que só tem na CLT e não tem no novo CPC, que diz desde que não seja incompatível com as normas desse título, nós também vamos aplicar regras de sobreposição de normas, regras de conflito. Porque se eu tenho uma norma que conflita, a norma especial prefere a norma de índole geral. Então, mesmo que eu defenda que o artigo 15 revogou tacitamente o 769, nós vamos continuar falando a mesma coisa. Ou seja, no silêncio de alguma norma processual trabalhista da CLT, eu aplico o novo CPC, e se houver um conflito de norma, nós vamos prestigiar o arranjo especial em detrimento do arranjo geral. E aí vai prevalecer os princípios do processo do trabalho. Ou seja, fica tudo na mesma coisa. O artigo 15, ele traz uma expressão que eu até estava conversando com a minha sócia, com a doutora Sabrina, que é uma estudiosa, e até ela falou assim, doutor, vamos até ver essa questão no dicionário. E nós ali olhamos o dicionário Aurélio e chegamos à conclusão que a palavra subsidiária no dicionário Aurélio, ela tem o mesmo significado de supletiva. Então, se você for lá no dicionário, você vai ver subsidiário, também supletivo. Então, o legislador conseguiu colocar duas expressões que são sinônimas, supletivas e subsidiária. Mas, fazendo uma incursão jurídica mais atenta, nós podemos dizer, e aí vamos buscar as palavras desse deputado Efraim Filho, que foi ele que na última hora, aos 44 do segundo tempo, resolveu inserir a palavra supletiva, que na proposta original era só subsidiária, a mesma expressão do 769. Mas na última hora, e é impressionante, às vezes a gente fica congresso e congresso debatendo o significado, o signo dessa palavra, daí você vai ver como que são nos bastidores, né? Na última hora, um deputado lá resolve, depois supletivo aí também na redação. Daí ficamos nós aqui, 2 anos discutindo o que é supletivo, porque um deputado resolveu lá, acho que um assessor dele, para ficar mais convincente, põe supletivo aí também. Daí ficamos nós aqui, 2 anos discutindo o que o deputado resolveu. Já dizia Savigny, né, que se a gente soubesse como é que são feitas as salsichas e as leis, nós não comeríamos nem as salsichas e desistiríamos de interpretar as leis. Porque realmente os bastidores desse processo legislativo é algo assim que briga depois com o tempo que a gente gasta para debater, né, essas ideias. Mas enfim, este deputado que inseriu aos 44 do segundo tempo a expressão supletiva, ele diz: aplicação subsidiária visa o preenchimento de lacuna. Aplicação supletiva, a complementação normativa. A doutrina, algumas vozes, como Teresa Rudalvin, diz exatamente o contrário. Ela diz que a aplicação subsidiária é para complementar e a supletiva é para preencher. Então aí complica mais a nossa vida. Então nós temos no dicionário a mesma coisa. A doutrina fala uma coisa e o deputado fala exatamente o inverso. Mas na prática não tem tanta importância. O importante é o seguinte, que nós vamos poder usar tanto para as lacunas normativas, ausência de normas, como também para as lacunas axiológicas e ontológicas. O que é uma lacuna ontológica, também chamada de anacrônica? Aqui quero saudar o professor Rodrigo, que é o coordenador desse evento, só vi o senhor agora, professor Rodrigo lá. O que é uma lacuna ontológica? A lacuna ontológica ela também é chamada de lacuna por anacronismo, ou seja, quando uma norma até existe, mas ela já perdeu o seu sentido. Um exemplo, aquele artigo 6º da CLT, antes da nova redação, falava do trabalho a domicílio. E há quem daí fazia uma força para dizer, não, o teletrabalho está aí no meio.
Sim, mas trabalho a domicílio, o teletrabalho não é só o trabalho a domicílio, mas era uma lacuna ontológica, tanto que o artigo 6º sofreu uma nova redação para abranger com todas as letras o teletrabalho. Então o artigo 6º da CLT, na sua redação anterior, era um exemplo de lacuna ontológica. Estava lá, mas estava totalmente fora de contexto as expressões. E lacuna axiológica, né, a palavra axiológica que nos remete a valores que informam o intérprete, o julgador, são aquelas interpretações que nos levam a uma decisão injusta. Me vem aqui à baila um exemplo, as diárias e ajuda de custo. O artigo 457, se não me falha a memória, parágrafo 1º e 2º, ele diz que as diárias e ajuda de custo até 50% não integram. E o que passar de 50% integra o conjunto remuneratório. Não há uma lacuna normativa, mas é uma lacuna axiológica, porque ela te traz uma injustiça. Porque não é esse o critério, se é 50%. Hoje a doutrina, tanto que ninguém mais aplica esse artigo, e nem a súmula que fala desse artigo, porque é uma lacuna axiológica, e essa dicção não é justa. Esse critério objetivo de 50%, ele não é justo. O que é justo para falar que integra ou não uma diária ou ajuda de custo, é se há prestação de contas das diárias, se elas efetivamente representam um plus salarial. Então, aí nós temos uma situação. Havendo lacuna, seja normativa, seja axiológica, ontológica, eu estou autorizado a aplicar o novo CPC. Aqui eu trago ainda um exemplo do artigo 829 da CLT, ele é muito tímido, né? Quando ele fala quem que pode ser testemunha. Ele traz apenas 3 hipóteses. A testemunha que for parente até o 3º grau civil, amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes, não prestará compromisso e seu depoimento valerá como simples informação. Então vejam que esse dispositivo antigo da CLT, ele não fala nem do cônjuge. Por esse dispositivo, o cônjuge pode ser testemunha, porque ali não está previsto que o cônjuge está impedido, por exemplo. Então, é um artigo incompleto. E se houver uma incompletude, nós podemos fazer a aplicação supletiva. E aí nós vamos nos apoiar no artigo 447 do CPC, que é uma regra muito parecida com o antigo artigo 405 do Código de 73, ainda em vigor. A gente está falando antigo, mas bem ou mal esse Código de 73 ainda está em vigor até março. Então vejam vocês que aqui é um exemplo típico de uma aplicação supletiva do novo CPC. Eu vou buscar uma complementação, um suporte daquilo que a CLT já regula, mas regula de forma incompleta. Dilemas das omissões parciais. Para complicar a nossa vida, senão não tinha congresso, né, professor Rodrigo? Se fosse simples, não precisávamos fazer congresso. Para complicar a nossa vida, existem dilemas, né? O primeiro dilema é verificar se a omissão está ou não incompleta e se ela requer integração. Então, veja, o artigo 818 da CLT. A prova das alegações incumbe a parte que as fizer. É um dispositivo muito simples, eu diria até simplista. Aí nós temos o artigo 373, que repete o atual 333 do CPC, que fala da distribuição estática do ônus da prova, a distribuição engessada na lei. O ônus da parte incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor. Ora, todos nós sabemos que não há nenhum problema em eu conciliar essas duas regras, porque o CPC aqui apenas complementa o que está já na CLT. A CLT é lacônica, fala, mas de forma lacônica, não lacunosa, né? Lacônica, resumida, e vem o CPC e complementa essa matéria. Com exceção do professor Manuel Teixeira, que entende que não se pode aplicar o CPC, porque a CLT aqui não é omissa, mas é uma voz isolada em relação a essa questão. Todos os demais doutrinadores e jurisprudência entendem que é perfeitamente compatível eu conciliar esses dois dispositivos. Por quê? Inciso 1, primeiro dilema. Porque eu verifiquei
que a omissão não é de propósito, é uma omissão incompleta e ela requer uma integração. Só que aí vem a possibilidade e o segundo dilema de eu verificar se esta omissão é omissão mesmo ou é um mero silêncio eloquente do legislador. Vale dizer, às vezes a CLT regula a matéria de forma tímida porque quis regular de forma tímida. Ou seja, não era vontade do legislador ampliar, não era vontade do legislador colocar mais situações. Então não cabe dizer ela está incompleta. Não, o legislador apenas quis falar dessas duas hipóteses. Ponto. É um silêncio eloquente, é um silêncio proposital, adrede. E aqui eu trago um exemplo. O artigo 229 do CPC, que é a mesma regra do 191 do CPC de 73, ele diz: os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores, e essa expressão sublinhada é nova, não tinha no CPC anterior, desde que de escritórios de advocacia distintos, terão prazos contados em dobro para todas as suas manifestações em qualquer juízo ou tribunal, independentemente de requerimento. Não se aplica o disposto aos processos em autos eletrônicos. Isso aqui também é novidade, né? Então, a gente se preocupa tanto, mas aqui no Paraná é tudo eletrônico, não se aplica essa regra, né? E a gente já nem sabe se vibra em ser tudo eletrônico aqui ou não. Agora a gente está meio se acostumando com tudo isso, mas no início foi complicado, né? Então, vamos imaginar essa situação. O CPC traz uma regra, que se os litisconsortes tiverem procuradores distintos, e agora com essa novidade, e desde que esses procuradores tenham escritórios distintos, o prazo é em dobro. A CLT é omissa, mas será que é um silêncio eloquente? Ou seja, ela é omissa porque ela não quer realmente que seja em dobro? Ela quer imprimir uma maior celeridade? Ou será que foi um descuido e realmente ela é incompleta e nós vamos precisar buscar lá no CPC a colmatação desta lacuna? O TST já editou uma súmula, OJ, desculpe, 310, para dizer que ela é inaplicável ao processo do trabalho, esta regra. Ou seja, não tem essa questão de dobro com litisconsórcio. O mesmo raciocínio em relação a esta nova contagem dos prazos previstos no Código de Processo Civil. Nós estamos vibrando, né? Porque agora o novo CPC, ele diz que exclui, só conta os dias úteis. Computar-se-ão, ali artigo 219 do CPC novo. Computar-se-ão nos prazos somente os úteis. Ou seja, não conta feriado, hipótese alguma, nem no meio. Por mais que você comece o prazo, se tem um feriado, domingo você pula. Não conta os feriados. Não é só no início ou no fim. Você pula domingo e pula feriado. Aí nós estamos vibrantes, né, nós advogados. Porque é complicado, às vezes, o juiz dá um prazo de 5 dias em véspera de feriado, é de matar, né? Doutor Alegrave, o senhor tem 5 dias, né, uma sexta-feira, quinta-feira. O senhor tem 5 dias de prazo, e sendo que tem um feriado ali na terça, na quarta, ou seja, dançamos, né? Vamos ter que trabalhar no feriado. Então, e às vezes o juiz não tem essa sensibilidade. O juiz só olha assim, o problema é teu, doutor, né? Não estou preocupado, né? E aí? Então nós estamos vibrantes em relação à questão que agora o advogado vai ter uma contagem, né, mais digna, eu diria. Só que, se nós formos ver bem, a CLT não é omissa. O artigo 775 diz que os prazos são contínuos e regulamenta essa matéria. Falando do primeiro dia, do último dia, se o último dia cair no domingo, no feriado, prorroga-se para o primeiro dia útil. Ora, eu posso buscar no CPC algo que a CLT regulamenta? Então, eu não sei por que nós estamos vibrando tanto. Vai ter que ter uma boa vontade muito grande do juiz, depois lá no TST, quando chegar essa matéria, e ter uma OJ ali, meio na amizade, aquelas conversas de associação com o ministro. Ministro, vamos pôr uma OJ aí, dizendo que se aplica no processo de trabalho, o novo artigo 219. Porque se o juiz quiser bater o pé, ele vai dizer, isso aí não tem lacuna da CLT, então não sei que vocês estão vibrando tanto. Poder de direção do juiz no processo. E aqui é importante nós nos situarmos qual corrente nós estamos.
porque é com base nessas correntes que nós vamos saber e examinar e trazer soluções para questões práticas. A direção do processo, o papel do juiz no manejo do processo, tem uma visão liberal, antiga, patrimonialista, que prestigia a autonomia das partes e que diz que a atividade judicial é apenas supletiva. É apenas supletiva. Vejam que o novo Código de Processo Civil, ele traz até algumas regras nesse sentido, se não me falha a memória, o artigo 190 ali do novo CPC, ele fala da possibilidade de um negócio jurídico processual, onde as partes têm ampla liberdade para convencionar até ônus, obrigações, saber se isso se aplica ou não ao processo de trabalho. Mas o nosso Código de Processo Civil, ele é um código pós-moderno. Além de democrático, extremamente debatido, conforme foi muito bem colocado pelo professor Vicente, como fala bem aquele homem, né? Eu nem me lembrava que ele tinha sido professor dele, é o professor da Alegrar. Eu falei, meu Deus, esse homem está melhor que eu, né? É impressionante, ele está muito bom. Impressionante esse Vicente. Foi a primeira vez que eu vi ele falar, e fala muito bem, né? Foi uma aula realmente o que ele deu para nós, né? E ontem ele falava dessa evolução que nós estamos vivenciando, né? Dos estágios, né? O processualismo, o instrumentalismo, que coloca a jurisdição no centro, e hoje um neoprocessualismo. E esse neoprocessualismo, se nós formos ver, ele está dentro de um contexto pós-moderno. Os filósofos chamam o nosso tempo hoje de um tempo pós-moderno. E o que é a pós-modernidade? A pós-modernidade tem várias características, mas uma delas é a mistura, é a relativização de conceitos, é a diversidade. É aquilo que o Latino fez no CD dele, né? Tudo junto e misturado fazendo a festa. Na realidade, a pós-modernidade é o que o Latino fala no CD dele, tudo junto e misturado fazendo a festa. Isso é pós-modernidade. E se você for ver, esse novo CPC é tudo junto e misturado. Então ele tem uma regra ali que prestigia a teoria liberal, por exemplo, o artigo 190, que é bem dentro dessa quadra liberal, né, outorgando às partes, conferindo às partes poderes, até falar em ônus, né, e obrigações. Mas nós temos parte que fala da cooperação, e esta é uma marca do novo CPC, o princípio da cooperação, da colaboração entre as partes, um maior diálogo, uma maior consideração com todos os sujeitos do processo, não apenas o juiz numa posição proeminente, mas os sujeitos do processo, colaboram, participam, opinam. E nós temos alguns momentos também um viés mais proativo, onde o juiz é protagonista, que é a segunda corrente, que é onde eu acho que se enquadra o processo do trabalho. A corrente publicista, o protagonismo democrático do juiz. O juiz é protagonista. Princípio do impulso oficial, o juiz tem a iniciativa, o juiz tem poder. A jurisdição é um poder-dever do Estado, não é só um poder, mas é um poder-dever do Estado. É o monopólio da jurisdição. E aí vem o juiz numa posição protagonista, proativa, seja para coibir e indeferir medidas protelatórias inúteis, seja para aplicar sanções de litigância de má-fé, ou até mesmo assédio processual, o juiz é a autoridade. Há um protagonismo, sobretudo quando nós estamos em lides que envolve vulnerabilidade contratual com hipossuficiência. Veja que o processo de trabalho ele se aproxima muito do Código de Defesa do Consumidor. Porque, primeiro, há uma vulnerabilidade contratual. O que é essa vulnerabilidade contratual? O simples fato de eu ser consumidor ou o simples fato de eu ser empregado, eu já estou numa condição de vulnerabilidade contratual. É um contrato de adesão, é um contrato onde eu só aceito, onde a minha margem de negociação é mínima, a minha margem de informação ou de verificação dos documentos é mínima, já há uma vulnerabilidade contratual. E ainda some-se a isso a hipossuficiência, que é o desequilíbrio entre as partes. E a hipossuficiência, você não se mede apenas se ele é pobre ou não. Eu posso ter um hipossuficiente ganhando R$8.000. A hipossuficiente, ela se mede, para efeitos de assistência jurídica, isso é pobre, a lei 1060.
Mas existe uma hipossuficiência técnica. A hipossuficiência que é o desequilíbrio entre as partes. Ah, eu ganho 10 mil, sim, mas o meu chefe ganha 50. E me cobra muito. A hipossuficiência técnica. Então o processo de trabalho ele tem esse cariz. Ele tem essa cara que mistura vulnerabilidade contratual e hipossuficiência. O que vale dizer que o juiz tem que ser mais protagonista ainda do que no processo civil. E nesse sentido eu sei que o professor Júlio César Weber pensa igual a mim, ou eu igual a você, né? Porque você que é o processualista aí, né? O artigo 6º do CPC diz: todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si. Marinoni e Sérgio Arenati diz: o juiz tem deveres de esclarecimento, de diálogo, o juiz não gosta muito de diálogo, de prevenção, de auxílio para com os litigantes. Então, quer dizer, o novo CPC, ele imprime essa democratização do papel do juiz. E aí nós temos uma posição, uma terceira posição mais radical, que é o ativismo judicial, que é um protagonismo acentuado e autoritário do juiz no ritualismo processual. Eu vou trazer 2 vídeos curtos, que vai falar da segunda e da terceira corrente. Então, a segunda, que é um papel protagonista de defesa da parte hipossuficiente. Então veja o papel do juiz. Então está lá, a parte é mais forte, e o reclamante, estão ali, estão litigando, e está desequilibrada a relação, e aí vem o juiz, né, um papel protagonista, e diz: espera aí, vamos respeitar esse negócio aí, vamos inverter o ônus da prova, porque o reclamante não tem condições de produzir essa prova é diabólica, né? Só que nós não podemos também ser tão exagerados, pode pôr outro vídeo lá, e defender um ativismo. Repare esse juiz, olha esse juiz, os partes estão litigando, estão quebrando pau ali, em produção contradita, em testemunha, em documento, em público, e o juiz ali. De repente, o que o juiz faz? Esse vídeo aí está mancando, né? O juiz, de repente, ele resolve participar da luta. Vamos ver se o vídeo vai mostrar isso. O juiz até então assistindo, daí de repente ele começa a bater nos lutadores lá, ó. Ele dá um soco num, lá, é pena que o vídeo está falhando. Isso é ativismo judicial, né? Quando o juiz deixa de ser juiz e resolve participar da briga, resolve participar da luta, seja em prol do branco, do azul, do reclamante ou do reclamado. Isso não pode acontecer. Isso nós temos que coibir. Isso já não é protagonismo, né? Isso aí, na realidade, é um ativismo judicial. Olha lá, que belo. Ele se irrita, que acho que ele leva uma cotoveladinha ali, ó. Olha o CNJ lá interferindo. O CNJ, a corregedoria, né? Pode passar lá. Corregedoria, já pega o cara lá, né? Então, nós temos que saber aonde que nós estamos, né? Qual a corrente que nós estamos. Eu penso que nós estamos na segunda, né? Muito bem, pode deixar aí. Princípio do livre convencimento motivado do julgador. Será que é livre convencimento motivado? Vejam que as expressões livre caíram. Eu até coloquei ali. O artigo 131 do CPC de 73, a linha amarela, começava assim: o juiz apreciará livremente a prova. Agora o 371 do novo CPC diz: o juiz apreciará, não tem esse livremente, a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. Caiu o solipsismo do julgador? Bom, primeiro, o que é solipsismo? Eu também não sabia. Só fui aprender quando eu fui preparar essa palestra aqui. O Lênin Streck fala muito de solipsismo, o Cássio Colombo também, onde falou do solipsismo. Nós fizemos um grupo de estudo lá no escritório, né? E até agradeço os advogados que estão aqui, porque me ajudaram a construir essa palestra. Então, se ficar ruim, é culpa deles também, né? Responsabilidade subsidiária ou solidária, como vocês queiram, né? O que é o solipsismo? O solipsismo é uma corrente da filosofia que diz que a minha verdade é a única que eu considero. Não existe um outro mundo além de mim mesmo.
E o juiz, me desculpe os juízes presentes, mas o juiz tem um pouco de solipsismo, né? Que Freud explica, esse narcisismo do julgador, que às vezes ele entende assim, e eu vou dar um exemplo, né? Às vezes você está ali no meio da instrução, o juiz, doutor, eu vou encerrar aqui, não vou ouvir mais testemunhas. Excelência, mas eu tenho que produzir prova. Não, mas eu já estou satisfeito, eu já me convenci. Excelência, mas tem um tribunal também, né? Tem um tribunal que eu tenho direito a discutir essa matéria. Mas eu entendo que já é o suficiente. Isso é solipsismo. O juiz tem que deixar eu produzir a prova, por mais que ele já esteja convencido. Porque às vezes o que ele está convencido não é o que o tribunal vai se convencer. E aí ele vai tolher a minha prova, vai cercear a minha prova. Então caiu o solipsismo do julgador. Veja que o STF ele tem uma jurisprudência que o juiz adora, tem até na macro deles quando a gente entra com embargos de declaração. Diz assim, o juiz para atender à exigência de fundamentação do artigo 93(9) da Constituição Federal não está obrigado a responder a todas as alegações suscitadas pelas partes, mas tão somente aquelas que julgar necessárias para fundamentar sua decisão. Alguém já teve esse argumento aqui, né? E por que tem? Porque o STF diz, e o juiz está certo, o STF diz. E você há de convir, o juiz com a pauta que ele tem, cheia de processo, às vezes vem aqueles embargos que descobre e fala, que encheção de saco, eu tenho mais o que fazer. Agora vou ter que ficar respondendo todas as perguntas? Infelizmente, eu vou dizer, agora vai. Por quê? Porque o 489, parágrafo 1º do CPC diz, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que, inciso 4, não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Então, o juiz vai ter que... E aqui eu também acho que o juiz vai ter que aplicar mais litigância de má-fé também, porque se ele também sentir que também tem muita maldade... Eu me lembro que tinha um advogado meio exagerado aqui na Caixa Econômica Federal, e esse advogado ele era famoso. Ele trazia todas as arguições possíveis, ele trazia. E aí daí o juiz vai ter que enfrentar todas as arguições possíveis. Então também o juiz poderá usar da ferramenta dele de litigância de má-fé, de assédio processual. A partir do momento, tudo tem um ônus, né, e tem um bônus. A partir do momento que o juiz é obrigado, ele também pode entender que as arguições desnecessárias e exageradas também se caracterizam litigância de má-fé ou assédio processual. Houve o fim do iura novit curia? Não, ele não foi revogado, mas hoje ele foi repaginado. Arquiteto que gosta dessa expressão, né? Foi repaginado, né? Ou seja, há uma releitura do iura novit curia à luz do contraditório. Como falaram que eu tenho só 3 minutos aqui, eu vou dar uma acelerada, né? A prova no processo do trabalho à luz do novo Código. O 369 diz, as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados nesse Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido e influir eficazmente na convicção do juiz. Ora, a prova é um direito fundamental da parte, mas neste novo paradigma, a prova não é só um direito fundamental da parte, mas de todos os sujeitos. Se eu arguo uma contradita do perito, o perito tem direito de provar o contrário. Se há um assistente, quer dizer, todos os sujeitos envolvidos na relação jurídica têm direito a produzir prova naquilo que lhe interessa. Vejam que esse princípio maior da prova, ele decorre do princípio constitucional do contraditório. A produção da prova independe de requerimento, porque se ela é fundamental e decorre de um princípio constitucional, ela independe de requerimento, a CLT já prevê isso. E pelo due process of law, todos que participam do processo têm direito à produção da prova. Mas tem que ter uma necessária adequação. Eu só posso produzir prova de fatos que estão controvertidos, pertinentes e relevantes. Eu sempre, quando eu dou saulinha de processo de trabalho, eu falo para os alunos, o juiz pode indeferir os 4 Is, quando a pergunta for impertinente, irrelevante, de matéria em controvérsia ou uma pergunta idiota. Então, na realidade, o juiz tem essa discricionariedade, os 4 Is, porque aí vai faltar a pertinência e a utilidade da prova.
Então não é porque eu tenho um direito fundamental de prova que eu posso ficar fazendo perguntas de todos os naipes possíveis. A prova é um dever ou um ônus? Há quem defenda que neste novo paradigma do novo processo civil, deixa de ser um mero ônus e passa a ser um dever. Sérgio Arenati e Marinoni sustentam isso. Mas data máxima vênia, eu acho que isso é meio utópico. Porque, veja, ônus é um encargo cuja inobservância pode colocar a parte em situação de desvantagem. Ou seja, eu tenho ônus de provar, mas se eu não provo, o problema é meu, os efeitos e as consequências são minhas. Eu aleguei, não provei, eu não vou ganhar. É difícil sustentar agora que todos têm o dever de provar. Imagine uma empresa agora que está fazendo a sua defesa, e aqui o doutor José Aparecido bem lembrou que agora não usa mais resposta do réu, né? Está fazendo a sua defesa, e daí diz assim, esse documento aqui, será que junta ou não junta? Não, mas se eu juntar, vai fazer prova para o reclamante. Mas agora eu tenho um dever de provar, então eu vou juntar mesmo contra os interesses do meu cliente. Vocês conseguem imaginar que agora, pelo novo CPC, o advogado da empresa ele tem o dever, ele não pode sonegar a prova? Quer dizer, a estratégia continua. Então, continua sendo um ônus. O artigo 371 diz, o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido. Ou seja, é um ônus do tipo imperfeito. O direito de recorrer é um ônus do tipo perfeito, tanto que existe o princípio do non reformatio impejus, ou seja, é um ônus perfeito e só a parte pode se aproveitar, pode se beneficiar. A parte contrária, ex adversa, não pode se beneficiar do recurso de uma parte, não pode beneficiar a parte contrária. Agora, o ônus da prova, todo mundo se beneficia, porque é um ônus do tipo imperfeito. Ou seja, por mais que seja uma testemunha da ré, o reclamante pode dar uma risadinha, obrigado, era tudo que eu queria ouvir, né? E quem produziu a prova foi a reclamada, porque está aqui o artigo 371. Amplo poder de instrução do julgador. Caberá ao juiz de ofício, a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. O juiz indeferirá em decisão fundamentada as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Vejam, nós temos uma distribuição estática, que é aquela que vale como pano de fundo, como regra geral, que é a mesma que já existia no artigo 333 do CPC, e aqui nós temos a novidade, e eu já vou em tom de conclusão, a distribuição dinâmica, com 2 parágrafos, dizendo que em casos peculiares ou nos casos previstos em lei, relacionados à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso daquela regra estática. A regra estática é fato constitutivo ao autor, impeditivo, extintivo, modificativo ao réu. Essa é a regra estática da lei. O juiz, numa distribuição dinâmica, ele pode sair desta regra estática da lei, mas desde que em situações especiais, em que ele vislumbre uma prova diabólica. E o que é prova diabólica? É a prova impossível ou excessivamente difícil de produzir. Isso a doutrina chama de prova diabólica. Então, no caso de prova diabólica, difícil ou excessivamente difícil, o juiz pode alterar o ônus estático e aplicar um ônus diverso. Parágrafo 2º. A decisão não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível, ou seja, inverter o ônus diabólico. Quer dizer, é diabólico para um, mas agora invertou, ficou mais diabólico para o outro. Não pode, né? Tem que ter aí uma proporcionalidade da maldade, né? Parágrafo 3º. A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando recair sobre o direito indisponível da parte ou tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito. Tem muita gente que vai dizer, isso não se aplica ao processo de trabalho. Depende. Eu creio que tem uma esfera de direitos que são disponíveis às partes. Imagine um empregador, uma multinacional, que cria um benefício, uma licença-prêmio, condicionada à matrícula de pós-graduação. Dizer, eu vou te dar uma licença-prêmio, mas desde que você comprove que foi matriculado na pós-graduação. E ali, quando regulamenta aquele programa, já também diz de quem que é o ônus da prova. Foi convencionado pelas partes. Eu não vejo nenhuma mácula nesse sentido. É um direito disponível das partes. Em situações especiais, pode também as partes convencionar, cabendo ao judiciário, aí sim, regular isso e coibir os abusos. Vocês convencionaram, mas eu entendo
porque vocês convencionaram de forma desproporcional, a cláusula é abusiva, a cláusula é leonina, e aqui eu declaro nulo essa convenção de ônus que as partes fizeram, seja judicial ou extrajudicial. Mas pode, pelo menos, tentar. E aqui, para terminar, critérios para a distribuição do ônus de forma diversa. Casuístico, né, não é regra geral, o juiz vai vislumbrar caso, por convenção das partes, eu já mencionei agora, e sempre de modo a atender à paridade de armas das partes e a coibir a prova diabólica. Há uma pergunta, havendo aqui, né, nos critérios para inversão do ônus da prova também, né, que já existia e que é uma matéria imbricada com a distribuição dinâmica, né, que o juiz pode inverter o ônus da prova nas presunções relativas, o exemplo típico é a súmula 338, e também quando a critério do juiz, e aqui nós aplicamos por analogia o Código de Defesa do Consumidor, a alegação for verossímil ou hipossuficiente à parte. A pergunta é, a inversão do ônus é uma faculdade ou um poder-dever do juiz? Mauro Schiavi, que vai falar hoje à tarde, diz que é uma faculdade. Júlio Beber, que está aqui, e eu concordo com ele, ainda bem, né, Júlio, concordo sempre, diz que é um dever. Diz Júlio César Beber, não é lícito ao juiz dizer que há verossimilhança ou que reconhece a hipossuficiência, mas que mesmo assim não irá inverter o ônus da prova. Ora, a partir do momento que o juiz verificou, a parte já tem uma vulnerabilidade contratual, seja o consumidor, seja o empregado. Então ele já vem com essa carga de vulnerabilidade contratual. E ainda assim, para somar a vulnerabilidade contratual, ele é hipossuficiente ou a alegação dele é verossímil. Como no caso da súmula 443, do HIV, daquelas dispensas estigmatizadas, é uma alegação verossímil, fui mandado embora por causa da minha doença, é uma alegação verossímil, realmente tem nexo, ele foi mandado embora porque ele está com HIV. Esse é um exemplo de alegação verossímil. Nesse caso, se o juiz verificou que há uma verossimilhança, há uma hipossuficiência, aí já não é mais uma faculdade do juiz. Aí é um dever do juiz, porque nós estamos falando de um processo onde o juiz é protagonista, não um ativista, mas um protagonista. Qual o momento para o juiz fixar o ônus da prova? O artigo 357 diz, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo, inciso 3, definir a distribuição do ônus da prova. Aí, como disse o professor José Aparecido, o processo de trabalho não tem um saneamento, um despacho, um momento de saneamento, mas tem na prática. Onde que está o saneamento? E o próprio professor José Aparecido já respondeu. Onde que está o saneamento do processo quando o juiz faz? Alguns fazem. Quando começa a audiência. O Dr. Cássio Colombo fazia muito isso, né? Antes de começar a audiência, as partes, doutores, o que vocês pretendem provar aqui? Sabe aquela conversinha que o juiz tem com o advogado? Aquilo ali não deixa de ser um saneamento do processo. Não, doutores, o doutor Célio fazia muito isso. Estudava o processo antes. Doutores, aqui eu não vejo prova aqui. Não impugnaram o documento. Ali não deixa de ser um momento de saneamento do processo. E veja que interessante o parágrafo 3º do 357 é uma novidade. Se a causa apresentar complexidade em matéria de fato, que nós mais temos na Justiça do Trabalho, é matéria de fato complexa, ou de direito, deverá o juiz designar audiência para que o saneamento seja feito em cooperação com as partes, oportunidade em que o juiz, se for o caso, convidará as partes a integrar ou esclarecer suas alegações. Então, o processo chama, né, o juiz para que ele dialogue. Conclusões, rapidamente, 1 minuto e meio eu termino. O novo CPC amplia o conceito de contraditório. O artigo 10 é uma regra interessante, né? O juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. É o que a gente chama de contraditório material. O contraditório hoje ele é alargado, o conceito de contraditório, não é meramente formal, de ciências partes, não, é uma interlocução que você faz. Você chama para o debate, é mais ou menos o que já ocorre quando o juiz quer dar efeito modificativo nos embargos de declaração. É a mesma coisa. O juiz, quando ele pretende dar efeito modificativo em embargos de declaração, o que ele faz? Ele dá vista à parte contrária. Ele diz, olha, eu vou dar esse negócio aí, então falem. Se vocês quiserem falar, falem, porque é bem provável que eu vou dar efeito modificativo. É o mesmo raciocínio.
elimina a figura do superjuiz, que julga só pela consciência, confere maior poder ao juiz para inverter e melhor distribuir o ônus da prova, e aqui eu respondi a pergunta que me foi formulada. A importância do tema para o processo de trabalho é fantástica, porque o processo do trabalho, e aqui eu digo para encerrar, a advocacia trabalhista é a mais difícil de todas. Não porque eu sou advogado trabalhista ou porque vocês são advogados trabalhistas. A advocacia trabalhista, ela tem uma profusão de pedidos, ela tem um excesso de matéria fática. No cível você tem ação de despejo, um pedido, uma defesa. Ação de alimentos, ação de divórcio. O processo de trabalho tem 15, 20 pedidos, matéria fática, desdobramentos, arguições. Para complicar a nossa vida, nós temos que aplicar ora o CPC, ora a CLT. Existe ainda um princípio da concentração dos atos processuais em audiência. Isso tudo torna muito difícil o papel do juiz e o papel do advogado. E é por isso que nós, advogados, podemos ser vistos de várias formas, né? Pelos estagiários somos nobres, para os clientes nós somos tudo de graça, para o juiz às vezes um gari. Mas eu prefiro dizer que eu encontro vocês em outro bate-horário e bate-canal. Muito obrigado.